Vamos lá. Declaro então aberta a nossa quarta reunião do ano rotário 21-22. Peço a todos uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional e às demais bandeiras da FANOP. Maravilha. Passo então a palavra à nossa companheira Cíntia para o serviço de protocolo, por favor. Boa tarde a todos. É com grande alegria que começamos essa nossa reunião ordinária, a quarta reunião ordinária do Rotary Clube São Paulo, Avenida Paulista, né? Com as datas comemorativas, né? No dia 26, para alegria de todos, foi o Dia dos Avós, né? Dia 27, o Dia do Motociclista, dia 28, o Dia do Agricultor, e hoje o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, né? Hoje nós teremos, para nossa alegria, uma palestra no nosso Rotary Talks, né, com o tema esporte como um instrumento de inclusão social, o Pedro Daniel, diretor executivo, né, da Ernst Young, que já está aqui com a gente, né, e além disso, né, para nós o que mais importa, quebrando um pouquinho essa parte, o que mais importa que é o genro da Dart do Jairo, né, que é muito importante isso, e o pai da Sara. Bom, temos aqui conosco também, que eu gostaria de fazer alguns destaques, Humberto Mariano, do Rotary Clube São Paulo, São Miguel Paulista, Marcelo Nelkin, São Paulo Sumaré, além da Angélica, filha da Dati, e da Raquel, aqui presentes também, compartilhando. Se eu me esqueci de alguém, por favor, me desculpe, mas a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai estar nomeando as pessoas. Agradeço a todos e peço que durante a palestra do Pedro, que todos mantenham seus microfones fechados para que a gente possa ter uma reunião mais fluida. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, Cíntia. Eu não quero tomar muito tempo do Pedro, então vamos para o serviço de secretaria. Por favor, companheiro Edson. Espera aí que você está mutado, companheiro. Okay. Agora sim te ouvimos. Então, boa tarde a todos os visitantes e essas pessoas queridas e lindas aqui que eu tenho muita saudade, Raquel, Angélica e o Pedro, né? Muita alegria encontrá-los aqui hoje. Na secretaria nós temos algumas posses e nós destacamos no dia 3/8, às 18 horas, o Rotary Clube Online do Distrito 430, e no dia 7/8, às 11 horas, Rotary Clube de Vargem Grande Paulista Conecta. Vai ser reunião presencial e virtual. Um evento também muito importante, amanhã, dia 31/7, o seminário de DQA do Distrito pelo Zoom, das 8h30 às 12h30. Os eventos do nosso clube. No dia 6/8, nós teremos a visita oficial do governador. No dia 13, a palestra sobre clubes satélites com o governador Francisco. E no dia 20, a apresentação da BTRF, Seguro Cidadão e Empresa Cidadã. E hoje, o Rotary Talks, com o assunto do momento, né? Esporte como instrumento de inclusão social. Não poderia ser mais oportuno. Agradeço a todos e desejo uma ótima reunião. Que maravilha, companheiro, muito obrigado. Aproveitando o gancho do companheiro Edson, a visita, já avisando todos do clube também, realmente a visita oficial do governador foi confirmada para o dia 6 agora de agosto, nossa próxima reunião, né? E essas alterações do cronograma já estão atualizadas, então quem quiser acompanhar o cronograma está no link da descrição lá do grupo do WhatsApp do clube. Aldo, coloca a imagem para a gente, por favor.
E aí, mais um recado que eu tenho também é que um dos projetos do clube aqui, o projeto das Cestas Solidárias, em que a gente ajuda com doação de cesta básica para as comunidades do Paraisópolis e Campo Limpo, junto com o Instituto Anglicano e a Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Essa campanha está rodando, então quem puder e quem quiser contribuir, será muito bem-vindo. Eu acho que a gente precisa, nesse momento de pandemia, ajudar quem está mais precisando. Bom, eu acho que, como a gente hoje, uma reunião especial, temos muitos convidados aqui, eu gostaria de pedir para o Aldo para colocar um videozinho do Rotary para a gente entender um pouco mais do que é o Rotary. Por favor, Aldo. Me confirma se o áudio está indo. Não. Ainda bem que eu perguntei, só um momento. Aí fica difícil, hein? Seguindo aqui novamente. We've been here before, fighting the problems that fight back. But we can shift the status quo. Ô, presidente, sem a legenda atrapalha, hein? Espera um pouquinho que o negócio se bagunçou aqui, só um segundo. Quem tiver com dificuldades de assistir esse vídeo sem legenda, eu convido a participar do nosso projeto Speak Easy. É um projeto em que você pode treinar o seu inglês online gratuitamente, inclusive com o nosso companheiro Allen, nativo americano, todas as quintas-feiras, às 7 da noite, no Zoom. Oh, Quem quiser o endereço, depois me pede, por favor. Isso foi combinado, hein? É isso aí, Léo. Ensaiamos direitinho. Vamos em frente agora. We've been here before, fighting the problems that fight back. But we can shift the status quo, because we see opportunities where others see obstacles. We're change makers and problem solvers, uniting over 1 million minds to address complex issues facing communities around the world, including yours. With passion and purpose, we've led the efforts to put an end to polio. Now eradication isn't just possible, it's plausible. Every day we're investing in a new generation of leaders so we can continue to provide access to clean water, tackle global health concerns, support education, and build the foundations of peace across borders. We're working together as partners and professionals while making friendships that last a lifetime. We're Rotary, and there's no limit to what we can do. Léo, te fazer um comentário? Claro, por favor. Convidar todos os sócios que estão aqui, os visitantes, para entrarem aqui e fazer um like no vídeo. E eu vou mandar o link para vocês conhecerem aqui a página do Rotary Avenida Paulista, que a gente tem aqui todos os últimos Rotary Talks, todo mundo pode chegar aqui e dar um inscrito aqui. Eu vou mandar o link no grupo. Perfeito, muito bom, Aldo. Lembrando a todos que esse vídeo é um vídeo do Rotary Internacional. Ele foi retirado do nosso canal, então quem quiser acompanhar, aliás, eu acho que todos os associados precisavam curtir, seguir nosso canal lá, é o Rotary Avenida Paulista dentro do YouTube. É só entrar no YouTube e procurar lá Rotary Avenida Paulista, tem muito vídeo bacana. Então eu pedi para o Aldo colocar esse vídeo para a gente mostrar para os visitantes um pouquinho do que é Rotary. Então, Rotary somos nós, essas pessoas que querem, de alguma forma, ajudar as comunidades em que estamos inseridos. Então, o Aldo até vai colocar uma imagem aqui para a gente, mas o Rotary foi um dos responsáveis pela erradicação de pólio no mundo. A poliomielite hoje só está ativa, só tem em 2 países. Isso foi um grande feito do Rotary Internacional. E além desses grandes projetos internacionais, a gente tem alguns projetos também locais e projetos do nosso clube. Então, o nosso clube tem o projeto do IPP, por exemplo, que é um
uma instituição em que treina jovens aprendizes, são jovens mais carentes, para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. Então, essa instituição tem mais de 15 anos e já colocou quase 8 mil jovens no mercado de trabalho. É um sucesso para nós, mudando a vida das pessoas. Um outro projeto nosso aqui é o microcirurgia. Até alguns anos atrás, no Brasil não tinha tecnologia para reimplante de dedos, por exemplo, cirurgias muito delicadas. Não porque não tínhamos pessoas capacitadas, mas porque não tínhamos esse tipo de treinamento aqui no Brasil e na América Latina. Esse foi um outro projeto do nosso clube. Então, aproveitando, o Aldo vai colocar uma imagem para mim, Aldo, por favor? Aproveitando, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dos nossos projetos, as reuniões do projeto aqui do nosso clube, elas são todas as segundas, sextas-feiras do mês, nesse mesmo horário. Estão todos convidados. É só vir que nas segundas, sextas-feiras do mês a gente foca um pouquinho mais no projeto, então o que a gente está fazendo, os projetos que precisam de ajuda, o que a gente pode se engajar. Então, com certeza vai ter uma oportunidade de você colaborar aqui com as nossas iniciativas. O que o Aldo está projetando aí na nossa tela é o projeto Hepatite Zero, que também é um projeto do Rotary Internacional, em que gostaria o foco desse projeto é acabar com a hepatite até 2030. Então, hoje à noite teremos aí um evento falando sobre esse projeto. Quem quiser participar também, às 19h30 pelo Zoom online. Eu acho que é uma ação muito importante do nosso clube também. Obrigado, Aldo. Bom, então agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso companheiro Jairo, para que possa fazer a apresentação do nosso palestrante. Não quero perder muito tempo, porque eu acho que vai ter muitas perguntas no final e vai ser uma discussão muito rica. Por favor, companheiro Jairo. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer enorme apresentar o Pedro. Ele é diretor da IUPAI, formado pela PUC, professor universitário, escreveu capítulos de alguns livros, não é corintiano como sogro, ele é membro do Ministério da Cidadania de Brasília, quer dizer, ele é próximo do Bolsonaro, né? Mas eu fico muito alegre em saber que Pedro é uma pessoa de destaque aí na questão do esporte. Isso me deixa muito alegre. E eu e o Pedro, nós somos, eu, Pedro, o Bruno, meu genro, nós somos muito próximos, conversamos de tudo, e fico alegre de saber que ele está aqui falando com a gente hoje. Tá? Pedro, assuma a palavra, e depois, no final, presidente Leonardo, eu só gostaria de falar o seguinte: eu estive com o novo presidente da Fiesp e falei do projeto Hepatite, viu? Ele adorou, tá? Tá ok? Maravilha, muito obrigado, sensacional. No passado a gente já fez algumas coisas com a Fiesp, com a Hepatite, vamos retomar. Obrigado. Assim, olha, maravilhoso, tá? Tá joia? Então, obrigado. Pedro, assuma a palavra, Pedro. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pela introdução, Jairo. Parabéns, presidente Leonardo, pelo trabalho que tem feito aqui no Rotary da Avenida Paulista, né? Cuidado que, como o Jairo é meu sogro, ele aumentou um pouquinho essa apresentação. Tá? Não é tudo isso, mas... Mas eu coloquei você no testamento. Acho que eu vou tirar agora. Esquece que eu falei, então. Esquece que eu falei. Né? Então, obrigado aqui pela oportunidade. Acho que a gente tem muita aderência, né? O termo, né? A questão do esporte, ela tem total aderência com o propósito dessa gestão, né? Que é servir para transformar vidas. Né? O esporte é uma ferramenta, né? Que transforma. E todos nós, né? Já nos deparamos, né? Com histórias assim de alguém que teve a vida impactada pelo esporte, né? E a gente percebe claramente o poder do esporte como essa ferramenta, né? Então, como é o caso de pessoas, por exemplo, com deficiência, né? Que encontram no esporte, né? Fonte de recuperação, fortalecimento, entre outras coisas, tá? Eu vou projetar rapidamente, tá? Uma tela, mas muito mais de acompanhamento. Deixa eu ver se eu consigo... aqui... Vocês estão vendo o PowerPoint? Estamos vendo, sim.
colocar aqui no modo apresentação. Mas, vamos lá, eu trouxe aqui, na verdade, algumas figuras, e acho que é importante até apresentar quem está ali abaixo à direita, é o Misael. O Misael, ele é presidente do CPB, do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele é uma grande referência de gestão, premiado, né, globalmente. Ele foi vice-presidente do Comitê Mundial, né, o Comitê Global. Então, ele é cego, né, ele nasceu enxergando e ele teve uma doença no qual ele foi perdendo a visão, né? E é muito interessante a história de vida dele, porque ele se tornou um atleta de futebol lá chama futebol de 7, no qual eles, né, os cegos jogam e a bola tem sinos dentro, né, ou seja, é pela audição que eles jogam, e ele foi uma grande referência e hoje é um cara que se capacitou bastante para ter um modelo de gestão, né? Mas acho que queria trazer aqui um pouquinho, né, deixa eu ver aqui, aproveitar que a gente está no momento de Olimpíadas, né? Eu trouxe aqui algumas atletas que foram formados, né, em projetos sociais, né? Mais do que a gente acompanha nas Olimpíadas, né, de alta performance, né, a gente vê diversas situações, diversos momentos interessantes. Então, trouxe aqui a Rebeca, que foi a medalhista anteontem, se não me engano, né, ela aqui na esquerda acima. À direita, a Simone Biles, é a ginasta mais vitoriosa da história, né? Então, ela foi abandonada pelo pai aos 3 anos, tá? A mãe precisava trabalhar e a colocou em um projeto social que educa pelo esporte, né? A partir disso, ela se desenvolveu e se tornou a maior ginasta da história, né? Abaixo, até vou trazer um vídeo daqui a pouco, abaixo à esquerda, com a medalha de ouro, né? A gente está falando da Rafaela Silva. Ela participa de um projeto social que foi criado pelo Flávio Canto, tá? Chama o Instituto Reação, tá? Que eles também educam pelo esporte. Então, ela entrou pelo judô e foi a primeira brasileira campeã olímpica, né? Então, a gente fala bastante de alto rendimento, que fica fácil da gente fazer referência, né? E principalmente quando a gente compara um pouquinho, né, o esporte brasileiro com o esporte americano, por exemplo, né, a estrutura é muito diferente, né? A gente percebe que dentro do esporte americano você tem educação e esporte muito interligado. Então, por exemplo, os atletas que são contratados pela NBA, por exemplo, são atletas que estão na faculdade, né? Eu fui visitar o Centro Olímpico americano, né, que fica em San Diego, né? E é engraçado que os quadros nas paredes não são de atletas que foram medalhistas nas Olimpíadas ou atletas de ponta. As paredes são de executivos que foram formados lá, ou seja, uma formação de cidadão além do atleta, né? Se a gente pensar, o atleta ele é o topo da pirâmide, então poucos atingem, né, essa alta performance. Então, a base dela que deve ser trabalhada, porque ali sim você prepara profissionais de todas as áreas, né? Alguns vão sair como atletas, outros como advogados, médicos, economistas, né? Isso pouco importa. Na verdade, você formou um cidadão. Então, o esporte tem esse poder. Tem outros países que trazem outros modelos de investimento, né? Então, até como um posicionamento do país no mundo. Então, a gente vê a China, né, com um investimento estatal muito forte, como a gente viu na antiga União Soviética. Então, cada país tem o seu modelo, né? Mas a grande verdade é que não existe uma ferramenta que impacta mais socialmente do que o esporte. Se a gente pensar, o esporte tem diversos pilares. Por exemplo, saúde, né? Tem um estudo que foi realizado, e acho que saiu pela mídia aqui pelo Brasil, que a cada R$1 que você investe no esporte, você desonera R$3 da pasta da saúde. Ou seja, a saúde pública, né, você consegue desonerar através do esporte, né? Questão de segurança pública, né? Também teve um estudo interessante que trazia que um ex-detento, né, ou seja, quem saiu da prisão, né, quando foi colocado no esporte, ele tem mais de 30% de chance de não ser reincidente no crime. Ou seja, você tira de fato, né, a pessoa do crime. Na educação, então, nem se fala, né? Acho que a gente até discutiu algumas situações, mas sempre quando você utiliza o esporte como meio da educação, a gente percebe que os alunos têm maior absorção, você tem um aumento cognitivo das crianças, então tem todo um aparato interessante, né? E quando a gente vai para o âmbito profissional, né, acho que fica ainda muito mais claro ainda esse impacto, né? Mas a gente percebe que tem grandes executivos que são atletas, né? Então eles pegam diversas características do esporte. Então,
por exemplo, dedicação, você tem que ter muita disciplina, né, para praticar esporte, você tem que ser muito persistente, né? Então, quando a gente percebe, são características que a gente usa no nosso dia a dia, né? É impressionante a capacidade que o esporte tem de trazer o aprendizado com fracasso, né? É muito legal, e eu até converso com a minha esposa muito sobre isso, né? O esporte como um todo, ele te ensina a perder. É engraçado, ele te ensina a virar a chave de uma maneira mais rápida. Tem uma frase do Michael Jordan que é bem interessante, eu até anotei, porque eu acho que tem muito sentido com o que a gente está conversando aqui. Ele fala o seguinte: eu errei mais de 9.000 arremessos, eu perdi mais de 300 jogos. Em 26 oportunidades, confiaram em mim para fazer o último arremesso, ou arremesso da vitória, e eu errei. E é por isso que eu tenho sucesso, né? Então é muito interessante, né, como com o esporte você traz essa visão de persistência. E aí até trouxe aqui num outro slide, deixa eu ver se eu consigo aqui. Quem está à esquerda ali em cima, né, é o Vanderlei Cordeiro de Lima. Tá? Para quem não conhece, ele é um maratonista, né, ele estava liderando a maratona nas Olimpíadas em Atenas, em 2004, e eu trouxe essa figura porque entrou um padre irlandês no meio da corrida, já estava, a maratona ela tem uma distância de 42 quilômetros, 195 metros, para ser exato. Ele estava no quilômetro 36, liderando, ele seria campeão olímpico, com uma distância interessante para o segundo colocado. O padre entrou e derrubou ele, né, que é essa figura. O padre joga o Vanderlei Cordeiro para o meio da torcida, literalmente, e ele cai, né? Para quem corre longas distâncias, sabe a dificuldade que tem de voltar ao ritmo, mesmo da capacidade mental numa situação como essa. E ele levantou e voltou para a corrida, voltou para a pista. Ele foi ultrapassado, né, por 2 outros atletas, ele terminou em terceiro, né? E o mais interessante, que é o que eu queria trazer aqui como valor do esporte, a figura ali abaixo, ele recebendo a medalha de bronze e ele comemorando. Ele não estava reclamando, ele não entrou com recurso, não se lamentou, não ficou chorando, né? Ele trouxe isso de uma maneira super leve e por isso ele ganhou a maior honraria que existe no esporte, que é a medalha Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin é uma medalha, né, que ela demonstra o alto grau de esportividade, né? É o espírito olímpico, literalmente. Pra vocês terem uma ideia, um outro atleta que ganhou, são pouquíssimos atletas no mundo, tá? O Vanderlei foi o único da América Latina. Aliás, ele é o único da América Latina. Um outro, para vocês terem uma ideia, foi uma pessoa que ele estava na vela, né? Então ali no mar, e o mar começou a crescer muito, teve uma tempestade, e ele viu que um outro velejador estava com dificuldade. E ele era o líder da prova. Ele largou a vela dele para salvar o outro e ele perdeu a medalha. Então, isso de fato traz uma premiação diferente, mostra um pouco os valores do esporte, né? E é engraçado que tem uma outra frase, né, para fechar pelo menos essa primeira parte, que também foi do Michael Jordan, né? Eu gosto muito quando das visões e das frases dele, que ele fala o seguinte: o talento vence jogos, né? Mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Então, o que eu quero trazer como provocação nessa frase é muito trabalho que é feito aqui no Rotary, né? A gente pode até fazer trabalhos pessoais, trabalhos pontuais e conseguir implementar algum projeto específico, mas a gente só vai ser campeão, né? A gente só ganha campeonato se a gente conseguir se alinhar e trabalhar em equipe, né? Acho que esse é um valor que o esporte traz de uma maneira muito interessante. Eu queria, para fechar e para a gente abrir para discussão, eu queria mostrar um vídeo para vocês do Instituto Reação, que é um instituto que eu comentei com vocês, no qual o Flávio Canto deixa eu pegar aqui, o Flávio Canto, ele é a pessoa que idealizou, tá? E ele trouxe diversos atletas e diversos... deixa eu ver. Vocês estão vendo a tela do YouTube? Não, está no PowerPoint ainda. PowerPoint. Espera aí. Sair para entrar, que fica mais fácil. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Tá. Também tem um áudio, tá? Se não tiver o áudio, por favor, me avisem.
O vídeo tem só 1 minuto e 50, tá? Se eu não me engano, tem 2 minutos. Desde muito cedo, eu acho que eu desenvolvi um olhar assim de mais indignação do que a maioria dos meus amigos. E resolvi começar a dar aula de judô na Rocinha do que acontecia. E eu não tinha muita ideia assim, se esporte de judô, se arte marcial tinha uma força suficiente para mudar a vida das pessoas. E eu rapidamente tinha. A molecada, a garotada melhorava na escola, melhorava em casa. Aí, a partir dali, a relação começou a crescer muito. Cada vez mais gente entrou no sonho com a gente. E hoje são 1.500 alunos. E a ideia é mudar o mundo através do esporte, através da arte marcial. Fazer com que eles se unem, conheçam outros colegas, para sociabilizar mais. Aqui no Instituto Reação, além das atividades esportivas, a gente também tem as atividades educacionais e várias outras atividades extras que perpassam essa formação que a gente aqui chama de educação por meio do esporte. E agregar a eles formação em valores, habilidades para a vida, cidadania. Dizem que o nosso futuro já está definido pela nossa origem, então a ideia é combater essa estatística, formando faixas pretas dentro e fora do tatame, pensando que o faixa preta fora do tatame é aquele que carrega os valores da arte marcial, coragem, disciplina, humildade, solidariedade, honra, excelência e por aí vai. Através da Reação, eu comecei a estudar, né? Consegui cursos na universidade e, graças a Deus, tive a oportunidade de retornar à Reação como professor. Então, hoje eu estou há 1 ano e meio, mais ou menos, dando aula aqui no Reação, ajudando essa garotada e crescendo junto com eles também. A gente começa como aluno, a gente não tem ainda essa perspectiva, nasce em você esse desejo de ajudar mais, de ser pessoas, de ser um sensei, né? E hoje eu tento passar essa referência para eles, eu tento ensinar aquilo que eu aprendi. Quero ser faixa preta para poder ensinar crianças pequenas como eu agora. E a melhor maneira de aprender é vendo a história dessa garotada acontecer. Desde histórias como a da Rafaela, a primeira medalha de ouro na Olimpíada de 2016. Campeão mundial e campeão olímpico. E a gente precisa provar todo dia para os mais novos, através dos exemplos dos mais velhos, que eles podem chegar onde eles quiserem chegar. E tem toda uma autoestima também, né? Tem histórias aqui incríveis de crianças que, quando chegam em casa com uma medalha, aquilo ali é o início de um novo mundo para eles, de perceberem que eles são capazes. Então, acho que a competição ajuda a despertar esse potencial, essa potência que cada um tem. E sempre continua ela, sempre tem uma fábrica gigante. E todo mundo pode, é isso é grande. Então, o que eu queria trazer, e para fechar aqui, para a gente poder refletir em conjunto, né, o que eu quis trazer aqui? Que o esporte em si, ele técnico da seleção brasileira de judô por 20 anos, Geraldo Bernardes tem uma vida de dedicação. O esporte como um todo, ele não é a ponta do iceberg, né, que a gente vê nas Olimpíadas. O esporte é uma ferramenta de transformação mesmo, né? E acho que o trabalho que o Rotary aqui faz, ele tem a mesma finalidade, né? Ou seja, contribuir na evolução da sociedade como um todo, né? Mostrando valores, mostrando a sociedade um conjunto de como lidar a solidariedade, entre outras coisas. Então, queria agradecer mais uma vez, tá? O presidente Leonardo, a Dart, que é minha sogra, todo mundo aqui que tem trabalhado fortemente nessa construção, e eu estou mais do que à disposição, não só para conversa e para responder as perguntas, mas participar mais ativamente desse trabalho que vocês têm construído. Tá? Parabéns mais uma vez. E obrigado pela oportunidade. Ô Pedro, em nome do clube, eu agradeço sua palestra, sensacional. A gente vê que muitas vezes o esporte é esse herói anônimo, a gente não vê o bem que ele vem fazendo à nossa comunidade, mas ele está ali, né? Tirando crianças da rua, tirando gente do crime. Quando a gente fala ainda dos esportes olímpicos, que são mais conhecidos, são mais tradicionais, esses projetos têm mais destaque, mas quando você passou esse projeto do Flávio Canto, me lembrei que aqui no Ipiranga tem um projeto bem parecido com esse do Flávio Canto, um projeto de jiu-jitsu, um projeto social, em que já formou uns 5 ou 6 campeões mundiais. A gente está exportando o jiu-jitsu para o mundo em um projeto aqui que nem é conhecido. Então,
de forma anônima, o esporte vem fazendo bem à nossa comunidade. Bom, agradeço novamente as suas palavras, sensacional, muito bom, e gostaria de deixar aberto a palavra a quem quiser discutir, fazer perguntas. Vamos aproveitar o tempo do Pedro, que é um tempo valioso. Tem uma pergunta. Pode falar, Dart, fica à vontade. Pedro Daniel, obrigada por mais uma vez abrilhantar aí nossa reunião e a nossa entidade. Viu? Obrigada de coração. Eu queria saber o seguinte, existe muitos atletas, não só na modalidade futebol, mas em outras, que acabam se tornando profissionais de sucesso e têm um retorno para alguma entidade que eles criam. Como é esse percentual? Como que é essa troca? O pessoal simplesmente abstrai o assunto ou muitos se voltam para devolver um pouco à sociedade aquilo que recebeu? Boa pergunta, Dart. Acho que é bem interessante a gente ver, e acho que até trouxe o exemplo do Flávio Canto, que o Flávio Canto foi um judoca, né, um atleta do judô de muito sucesso, medalhista olímpico, uma pessoa que foi criada, o pai dele era uma pessoa muito famosa, um executivo muito famoso, então ele teve uma condição muito favorável, e ele percebeu que quando ele foi para o Centro Olímpico Brasileiro para trabalhar com outros judocas, né, porque as competições são ali, ele percebeu as dificuldades que os colegas dele tinham, né? Ele tinha, e achei até interessante, uma vez ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: eu tinha outras opções, eu poderia ser um profissional de outras áreas, mas os meus colegas, ali era a chance da vida deles, eles não tinham outra opção. Então, com isso, né, com essa mentalidade, ele criou o Instituto Reação, e falou assim, olha, eu quero dar oportunidade para mais gente, né, não só se tornar atleta, mas se tornar cidadão, né? Então, você tira da criminalidade, você tira das drogas, você tira de diversas situações nos quais as crianças e adolescentes não conseguiriam sem um trabalho como esse. Então, você pode ver que é muito comum, né, ex-atletas fazendo esse tipo de trabalho. E aí, do Flávio Canto é sensacional, são mais de 1.500 crianças que ele já consegue atingir dentro de uma comunidade. Presidente, eu abri o som, se eu puder falar, me avisa. Tá ok, eu vou passar primeiro a palavra para o Rodolfo, que levantou a mão, aí depois eu passo para você. Obrigado, Guido. Então, vou fechar o som agora. Tá. Viu, Guido? A gente tem que usar a tecnologia aqui, levanta a mão digitalmente. No cantinho ali em Reactions tem sempre levantar a mão, gente. Pedro, muito obrigado pela palestra, é um prazer em conhecê-lo virtualmente aqui. No começo você comentou uma parte sobre os Estados Unidos, eu morei lá um tempo também, e sempre a gente conhece alguma coisa do sucesso que é o esporte e a universidade nos Estados Unidos. E, pelo menos na universidade que eu fiz aqui no Brasil, e nas outras que eu venho, tem, mas não tem esse lance, ou essas coisas de você entrar pelo esporte numa universidade. Você não tem as universidades brigando por alunos bons de esporte. E isso abre uma oportunidade, uma transformação enorme, tanto para o país quanto para as pessoas, com oportunidade de mudança de vida muito grande. Estava assistindo ontem o vôlei brasileiro ganhando dos Estados Unidos, muito, muito bom para a gente, mas eles comentaram, os Estados Unidos têm uma mão de obra enorme, porque é muita gente, e eu acredito que boa parte vem das universidades, né? O que você, na sua opinião, o que você vê que falta para o Brasil ir para esse caminho ou adotar alguma coisa nesse sentido? E, principalmente, se tem alguma coisa que talvez nós, como Rotary, alguma coisa, mesmo que pequena, pudesse fazer para incentivar que isso aconteça, para incentivar que o esporte e a universidade tenham essa força maior que a gente vê nos Estados Unidos, que é um grande sucesso deles, né? Não dá de querer ir para o modelo estatal de investimento, mas o modelo dos Estados Unidos com universidade talvez seja mais interessante. Excelente, Rodolfo. De fato, é uma questão até estrutural, né? Ali você tem uma situação no qual o incentivo ele é para a educação, né? Ele não é para o esporte como um todo. Óbvio que aí alguns se destacam e vão para o alto rendimento, mas a grande maioria não vai.
né? Então, é muito interessante que você acaba formando, né, literalmente cidadãos, né? Aqui no Brasil, você tem uma questão estrutural, primeiro pelo poder financeiro, vamos dizer assim, né? Poucas pessoas têm acesso a, por exemplo, universidades, ou até mesmo o ensino médio, né? Particular, ou até mesmo público, muitas vezes. Então, quando você não consegue atingir esse topo, o esporte vira a sua única opção, pensando que você é um adolescente ainda, né? E usando o exemplo do futebol, que acho que é o mais conhecido aqui no Brasil, né? Você, a partir de 14 anos, você vai morar no alojamento. Então, você perde o período de estudos entre os 14 e 18 anos, que é o período, de fato, do crescimento cognitivo, porque você só tem a opção de tentar virar atleta, né? E aí, isso acontece com muita frequência. Você perde essa janela e quando você percebe que você não vai ser atleta, você já tem 20, 21 anos. Você já ficou velho para ser atleta, né? E, ao mesmo tempo, você também não estudou. Então, é diferente do que acontece no modelo americano, como você bem falou. É uma questão até estrutural mesmo, né? Acho que, respondendo à segunda parte da sua pergunta, tem uma frase que eu realmente não lembro quem me falou, que é o seguinte: se todo mundo cuidar da sua calçada, né, a vida fica melhor, né? A gente tem uma maneira melhor. Então, acho que o Rotary, ele não vai mudar a questão estrutural, mas ele pode fazer a diferença dentro da sua região, né? Então, acho que se diversos Rotaries conseguissem trabalhar dentro das suas regiões, acho que aí sim o poder de mudança seria maior. Acho que eu vou falar agora, é isso? Por favor, Guido. Não sei se o Rodolfo quer comentar a resposta. Bom, tá ótimo, Pedro, muito obrigado. Desculpa, Guido. Tá ótimo, Pedro, muito obrigado. Deu algumas ideias aqui, depois eu trocar ideias com colegas do clube, da gente, quando a Paulista voltar, aberta aos domingos, a gente proporcionar alguma coisa de esportes na Paulista, porque às vezes tem muito entretenimento, mas não tem algum esporte. Às vezes até uma quadrinha de peteca talvez faça sucesso. E eu acho que aí é uma boa ideia para a gente amadurecer isso daí. Tá joia? Obrigado, Pedro, pela palestra. Legal. Pedro, eu joguei peteca, eu jogava um campeonato no Coringão, quando eu era moleque, que chamava Petam, Peteca e Tamborel. E aí eu jogava peteca mesmo, um jogo parecido com o vôlei. Muito bacana. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, eu até falei com a Cátia agora aqui, em São Paulo existem 850 escolas municipais e outras tantas estaduais. Eu não consigo escalar para saber no Brasil, mas multiplique-se isso por 4 ou 5 e tal. A grande maioria tem uma quadra, pelo menos uma quadra. A Cátia me dizendo aqui que todas têm uma quadra. Será que nós não conseguiríamos? Eu vou mais. Numa época eu fazia um trabalho na FEBEM, hoje chamado Casa... Como é que é? Casa do Menor? Fundação Casa. Em todas as estações da Fundação Casa tem uma quadra. Será que não seria tão simples? E todas as escolas, no mínimo, tem 1, 2 ou 3, a Cátia vai me corrigir de novo, professores de educação física. Porque tudo bem, é bacana a gente falar do alto rendimento. O alto rendimento é sempre a mesma coisa. De cada 1.000, 1 vira alto rendimento. Se você tiver 1.000, você vai ter 1. Se tiver 100.000, você vai ter 10. Se tiver 1 milhão, você vai ter 100 e vai ganhar um monte de medalha. A medalha é consequência de um processo que começa aos poucos anos de idade e que vira cultura com o tempo. Mas será que num país como o Brasil, o mais simples não seria estruturar na própria escola pública, com ganhos em tudo quanto é área, né? Não só para ganhar medalha na Olimpíada? Eu fico mais feliz com quem tem maior número de medalhas do que quem tem maior número de ouros. Você vê um país pelo número de medalhas.
porque ser quarto ou ser terceiro, a diferença é mínima, é um detalhe ali no meio. O país você vê no número de, talvez, de primeiro a 10º, quem são os 10 primeiros. Mas estruturar algo assim, quando a gente fala em educação, eu tenho já o professor de educação física, eu tenho a quadra, né? Então, queria ver como uma E&Y, que é uma empresa que faz os estudos, detalha, entende como funciona a parte econômica decorrente disso, né? Como vocês veem esse potencial? E aí nós, como rotarianos, por que nós não entramos nesse tipo de projeto? Obrigado, presidente. Obrigado, Pedro. Parabéns pela palestra. Você é muito bom, então você fala coisas sempre interessantes. Quando não estou lendo no jornal, eu ouço ao vivo, que é um prazer. Obrigado. Na verdade é meu, Guido. Obrigado pelas palavras. E acho que é uma reflexão bem interessante, Guido, né? Como é que a gente consegue, na prática mesmo, utilizar o esporte de uma maneira transformadora. Então, você trouxe um pouco a questão do Rotary, eu vou trazer uma questão de um projeto social que existe numa linha de, eles chamam de Train the Trainer, que é assim, eles capacitam os professores, porque mais importante do que você colocar uma quadra, é você colocar professores que consigam passar os valores de maneira adequada, né? Então, existe um projeto, por exemplo, na Espanha, que chama Go e Paz, no qual eles capacitam os professores de educação física das escolas para que eles possam treinar as crianças e os adolescentes de maneira adequada, no qual eles possam ter mais, não só o aprendizado como um todo, mas relações pessoais, trabalho em equipe, né, bons costumes. Então, eles criam uma situação para que as crianças possam ser formadas de fato, né? Aqui no Brasil, acho que aí já respondi sua pergunta, aqui no Brasil a gente tem, né, como você bem falou, a gente tem a quadra, tem algumas vezes uma estrutura um pouco maior ou menor nas escolas, mas a gente não tem o operador, né? Então, fazendo um paralelo, a gente tem o hardware, mas o software não funciona tão bem, né? Então, acho que é mais nesse ponto, Guido, que carece um pouco no Brasil. Não é nem só questão de estrutura, mas acho que de pessoas também. Por favor, será que eu poderia me dar um minuto, por favor? Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde. Presidente, muito obrigado pela oportunidade de um jornalista do Rotary ter a oportunidade de falar hoje nessa reunião prestigiosa do Rotary Clube de São Paulo, Avenida Paulista, como eu estive lá muitas vezes vendo aí o nosso Guido, o Jairo, a Cíntia, o Aldo, o governador Casanova. Eu queria, em relação à sua palestra, fazer uma manifestação que a mídia começa a veicular, não é? Que é a questão das notas. É tradição nas Olimpíadas nenhum resultado ser discutido, né? Ou ser motivo de discussão. Na Olimpíada deste ano, Tóquio, está havendo uma contestação de alguns resultados. Alguns até vão fazer uma representação ou fazer uma reivindicação jurídica. Em alguns casos, na história das Olimpíadas, a não ser no futebol, o resultado do futebol, que houve algumas desavenças, mas jamais um resultado foi colocado em questão. O próprio Cordeiro, como você, como orador, falou, a respeito da Convenção de Atenas, né? A postura do brasileiro foi digna dele receber a menção que ele recebeu. São os novos tempos, ou a questão é realmente a questão das redes sociais, ou então mesmo a questão do brio e da moral e do resultado nesse século XXI, não ser mais o espírito do Coubertin, né, que fundou e que é o patrono das Olimpíadas. Mas antes que você fale, para que eu termine, eu queria manifestar o meu abraço ao Raul Casanova, que também faz parte da recém-criada Associação Rotária Brasileira de Letras, essa associação, essa academia, não é?
já existe há mais de 10 anos no país, em vários estados. Começou no Rio de Janeiro, já há 10 anos passados, e só agora, então, que ela veio a ser adotada e ser fundada recentemente com a presidência do Samir Nakri Kuri e do presidente da fundação, Nahid Khan, já fazendo história, né? Para que realmente fosse, a partir desse momento, o Rotary tivesse mais memórias, os clubes e os rotarianos pudessem externar a sua experiência através da ABROL. Esse que é um dos propósitos da ABROL. Um abraço, Casanova. Nos veremos em breve. E muito obrigado pela atenção que me dispensaram. Muito obrigado, companheiro. Presidente Léo, tem eu acho o senhor Roberto Marinho quer fazer uso da palavra. Não sei se Sim, tem na mais verdade, alguém na frente. não, eu tô com uma... todo mundo vai ter oportunidade aqui, eu tô com uma lista, um monte de gente está me chamando aqui, eu vou passando pela ordem aqui para a gente poder encaixar. Então, eu vou passar a palavra para o senhor Roberto Marinho, por favor. Tá bem, tá certo. Muito obrigado, muito feliz, muito lisonjeado de participar desse encontro de vocês, de falar, e eu vi o banner do evento, né, dessa live, na verdade, e eu gostaria de trazer a minha fala aqui, que corrobora com tudo aquilo que já foi dito pelo palestrante, que é muito interessante. Aos 53 anos, eu era zero esporte, eu não fazia nada, e aí eu tinha um grande desejo de patinar, e eu comecei a fazer patinação, e eu entrei numa equipe de patinação e acabei me tornando o campeão brasileiro de patinação de velocidade, né? Então, federado, confederado, e depois fui para a Berlim Marathon fazer os 42 quilômetros em cima do patins, uma velocidade acima dos 23 por hora, e tive melhor tempo. E hoje estou com 59 anos. Então, assim, isso é uma história bonita para contar, que de verdade vem reforçar tudo aquilo que já foi dito. E agora, nesses tempos de pandemia, eu pensei, o que eu posso fazer para levar alegria para as outras pessoas patinadoras que estão paradas, que estão assim entristecidas, entre aspas, o que eu posso devolver e contribuir. Então, eu decidi fazer uma prova virtual, a Roller Virtual Challenge, que é um desafio virtual de patinação, que eu convidei o Rotary Club de Cotia Mulheres Empreendedoras, o clube o qual eu tenho muita simpatia, minha esposa é membro do clube, eu não sou simpatizante ainda, e o Rotary está me apoiando, então nós estamos fazendo este evento do Brasil para o mundo. Então tem gente de fora do Brasil participando da nossa prova virtual também. Então, assim, trazendo para vocês mais um exemplo, trazendo mais uma história e trazendo um feito também que que o Rotary está podendo fazer, podendo contribuir. E me colocando à disposição também, se vocês precisarem de alguma coisa, enfim, dentro daquilo que eu puder contribuir efetivamente, eu estou aqui para isso, tá bem? Muito obrigado pela palavra e muito boa tarde para todos. Feliz vida para todos. Muito obrigado, Roberto. Obrigado pela visita, obrigado pelas palavras. Vamos conversar depois, ver como é que a gente pode trabalhar aí junto com outro clube de Rotary, junto com você, para desenvolver alguma coisa, algum projeto. Vocês Obrigado. podem entrar nesse Rotary, nessa prova virtual, se vocês desejarem, enfim, não sei de como, Legal. mas... Enfim. Se você puder, manda o link para a gente aqui no chat. Ok, sem dúvida. Estou colocando já neste momento, um momento só. Legal. Muito obrigado. Bom, então, pela ordem, senhores, eu passo aqui a palavra ao nosso companheiro Allen. Por favor, companheiro. Boa tarde a todos, presidente Léo. Parabéns, Pedro, para uma boa palestra. Eu gosto de comentar brevemente o comentário que Rodolfo mencionou. Eu concordo totalmente. Eu sou norte-americano e as universidades em geral no meu país participam dessa programação de recrutamento dos atletas. Eles receberam bolsa acadêmica
eles precisam estudar também os jogos mais tradicionais ainda são futebol americano, basquete, natação, beisebol. Eu gosto de ver agora mais participação no jogo de futebol. Em inglês é soccer. Nós chamamos soccer nos Estados Unidos, futebol. Eu joguei futebol e beisebol como atleta, eu gostei muito. E também, Pedro, parabéns para uma boa palestra, gostei muito. Eu pensei uma coisa, a manutenção da saúde das atletas, a causa dessa participação é muito, muito dura. Eles precisam fazer cuidado no assunto da saúde. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Boa tarde para todos. Boa tarde. Obrigado, Allen, pelas palavras. Ô Pedro, se você quiser me interromper e fazer uma colocação a qualquer momento, fica à vontade. É você que manda aqui, hein? Eu estou só ajudando a coordenar para todo mundo poder falar. Bom, quem está aprendendo agora sou eu. Não, que isso. Vou passar a palavra, então, para o nosso companheiro Antônio. Por favor, Antônio. O Antônio Galvão está aí? Eu acho que ele desligou a câmera, acho que ele deu uma... Não, eu estou aqui sim. Tá aí, por favor. Eu ia escrever no chat agora, mas que bom que deu tempo. Não, eu peço desculpas a todos, daqui a pouquinho eu preciso me retirar, porque eu tenho um compromisso de trabalho daqui a pouquinho. E eu só queria, já mandei até no grupo de WhatsApp, né, um projeto que eu acho bastante interessante, que eu ajudo aí todo mês, que é o projeto Wimbledon, né, lá em Porto Alegre, no bairro de Belém. Também é um projeto que já tem mais de 20 anos, né, que através do tênis traz crianças em situação de risco, né, para o esporte e também para a educação. Eles têm vários laboratórios lá de aprendizagem, e já conseguiu superar essa barreira dos 20 anos, né? E o desafio deles é ter as contribuições, que pode ser de pessoas físicas ou de empresas, né? E no site deles há os links todos lá para doação, para quem quiser conhecer o projeto. Parece um projeto bastante interessante também. E a peculiaridade é que é através do tênis, né? Que não é uma coisa tão comum assim. É um projeto, um esporte que no Brasil é tido como um esporte mais elitista, né? Em outros países não, e através do tênis eles têm conquistado aí as crianças e trazido para a educação. E queria, claro, cumprimentar também o nosso palestrante pela exposição que foi feita, né? E a todas as contribuições anteriores aqui. E vi também o Sérgio Castro aqui, o tio da Marjorie, não sei se ele lembra de mim, me conheceu criança, amigo da Marjorie, a sobrinha dele. Um abraço a todos. Obrigado, companheiro. Se puder postar o link para a gente no chat ou colocar lá no grupo, aí todo mundo aqui pode acessar e conhecer um pouco mais do projeto. Obrigado pela colocação. Bom, na nossa ordem aqui, então, eu passo a palavra para o senhor Humberto, por favor. Acho que o seu microfone está mutado. Opa. Agora sim, te ouvimos. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade de poder participar da reunião de vocês e queria cumprimentar também o Pedro pela excelente palestra, e a minha colocação vai ao encontro de dois companheiros também já disseram, que é como incentivar no meio educacional esses projetos de inclusão. Na área pública a gente conhece as dificuldades, alguma coisa é feito, mas muito pouco. Eu queria me concentrar na área privada, lembrando o exemplo já discutido, o exemplo americano, mas eu comento que aqui no Brasil as universidades não têm programas desse sentido. Aliás, a esmagadora maioria sequer tem equipes de esporte. Especialmente, e o que acontece nos últimos anos em que nós formamos grandes grupos educacionais com lucros astronômicos, ações na bolsa, e nada é feito nesse sentido. Então, essa é a grande
o caminho é fazer esses grandes grupos educacionais investirem no esporte e, a partir daí, aí sim, possibilitar a entrada via esporte nas universidades. É a minha colocação, eu só tenho a agradecer a excelente palestra e a excelente convivência nesses poucos minutos que estamos juntos. Eu que agradeço, Humberto. Se me permite, presidente, primeiro peço desculpas que começou uma obra aqui do lado exatamente nesse momento, mas, Humberto, existe uma iniciativa mesmo das empresas privadas, no qual a UI até faz parte, que chama Pacto pelo Esporte. As 35 maiores empresas, no sentido de investimento no esporte, se uniram, tá, para assinar um pacto, como, né, o próprio nome diz, no qual eles investem em iniciativas e entidades esportivas que prezem por requisitos básicos de governança, transparência, né, e prestação de contas. Então, a UI faz parte, Itaú, Bradesco, Gol, Latam. E é interessante que quando a gente vai na reunião, os rivais, né, os concorrentes direto, sempre levam um ponto de, olha, a única maneira da gente sentar na mesma mesa, né, com um propósito único, é o esporte. Ou seja, o que acaba nos unindo é o esporte, né? Nós, como concorrentes ferrenhos, um não pode ver o outro na frente, na mesa do esporte eles fazem. Então, é uma iniciativa bem interessante e ela começou faz 4 anos, 5 anos. Né? Então, agora as confederações precisam cumprir esses requisitos para poder receber o recurso dessas empresas, que são as maiores incentivadoras do esporte. É a iniciativa privada trabalhando nessa frente. Exato. Faltam os grandes grupos educacionais. Eu concordo com você, os bancos estão aí. Perfeito. Perfeita colocação, Pedro. Só a minha preocupação é que os grupos educacionais não estão na mesa. Perfeito, muito bom. Se alguém quiser fazer mais alguma observação, alguma pergunta... de falar alguma coisa. Por favor, Eulália, você tem toda a palavra. Bom, eu tenho talvez algumas pessoas que me conhecem. Eu sou do Rotary Club em São Paulo Pinheiros e eu fiz vários projetos numa escola em Pinheiros, na Escola Alfredo Bresser. E o que acontece? As escolas públicas elas têm as quadras, mas as quadras não são aparelhadas, elas não têm nada para que possa se fazer algum esporte. Eu consegui reformar lá a quadra, consegui um projeto também de subsídios, porque o dinheiro para reformar a quadra, outras coisas que eu fiz lá, eu consegui com meus colegas de faculdade. Então, mas com o Rotary eu consegui um projeto para colocar as placas de basquete, não sei se é a placa que chama, desculpe, eu não sou esportista, eu sou advogada. E comprei equipamentos, muitos equipamentos para a quadra, terminei, e comprei também equipamentos para recreação, né? Pebolim, mesa de pebolim, mesa de ping-pong. Agora, esse projeto eu terminei agora, no mês de junho. Agora, estou pensando, como assistindo essa palestra, como é que eu vou fazer para que as crianças possam aproveitar todo esse material que eu coloquei lá, né? Que custou bastante, ficou bastante caro. O projeto com os meus colegas de faculdade ficou em R$42 mil, tudo que eu precisei fazer lá. E fora a quadra tinha muita outra coisa para fazer. É uma escola estadual. Eu teria que arrumar uma pessoa para que conversasse com a professora de educação física. Estou meio perdida, assim. Existe alguma entidade que possa dar
Porque se eu for falar na Secretaria de Educação, não sei se eu vou conseguir alguma coisa. Porque agora preciso que as crianças aproveitem todo o material que eu consegui para a escola. Estou precisando de aconselhamento. Legal, Eulália. Você comentou que tem a infra, né? Não tem a operacionalização dela, né? Muitas vezes o poder público poderia fazer, né? Ou seja, a secretaria poderia trazer esse tipo de situação, ou mesmo alguma parceria privada, como acontece em outras situações. Mas confesso que eu não tenho uma resposta assertiva, porque por desconhecer mesmo, Eulália. Foi muito em cima daquilo que você nos trouxe, né? Ou que você me trouxe. Mas se quiser, fica à vontade para pegar... Não, porque eu comprei. Agora eles podem praticar basquete, podem praticar vôlei, podem praticar um monte de coisas que eu consegui proporcionar essa grande reforma. Mas agora, que eu assistindo aqui você, como eu terminei esse projeto recentemente, porque eu tive que contratar uma empresa de São José dos Campos para colocar essas tabelas de basquete, porque era uma coisa especializada, eu nem sabia que era tão especializado isso. E agora, existe alguma entidade que possa colaborar e alguém lá conversar, não propriamente de ficar dando aula para as crianças, mas ter uma conversa com a professora de educação física, fazer uma palestra, não sei. E a lei de incentivo, Eulália? Eulália, posso fazer uma sugestão para você, minha cara Eulália? É o Sérgio de Castro que está falando. Eulália. Eu estou aceitando conselhos de todo mundo agora. Mas Eulália, você acha que tem... Eu tenho a impressão que você tem a faca e o queijo na mão. O Deonero, do seu clube... eu preparei tudo, mas agora eu estou pensando, devido à palestra dele, eu estou pensando quem é que vai proporcionar para as crianças. Está tudo lá, mas vai ter alguém que possa... Porque é uma escola de período integral, então eles têm horário de recreação. Crianças de 7 a 11 anos. Muito bem, que entram às 7 da manhã e saem às 4 da tarde. Então, agora eu preciso pensar em alguma coisa como alguém que possa ajudá-los a usar todo esse aparelhamento que foi feito lá. Eulália, eu vou dar uma sugestão para você, que estou dizendo para você, você tem a faca e o queijo na mão. O Clube Pinheiros, ele tem uma verba social para atender esse tipo de... E tem atendido já na periferia, mais para frente, mais longe, esse tipo em escolas estaduais e municipal. O associado do seu clube, o Deonegro, que é protocolo lá do Rotary Club, como sempre, lá do Pinheiros, do seu clube, ele é associado do Pinheiros. Talvez ele não tenha percebido isso. Ele não percebeu que ele não falou nada para mim ainda. O Deonegro do Pinheiros leva para o Clube Pinheiros, eles têm uma verba e um programa para atender exatamente esse tipo de projeto. É a sugestão que eu faço para você. E tem mais gente que eu conheço que é lá do clube. Agora deixa comigo, que eu vou atrás deles. Obrigada, viu, gente? Adorei a palestra. A gente que agradece a sua participação, Eulália. Esse seu projeto é famoso, viu? A gente acompanhou lá a reforma que vocês fizeram, teve muita repercussão aqui no distrito, e depois até queria bater um papo contigo para a gente ver como é que a gente podia copiar em alguma parte esse projeto, que é muito bom, a gente precisa copiar, né? Obrigado, Eulália. Bom, se mais alguém tiver alguma pergunta... Eu só queria... O pessoal elogia o projeto. Só acontece o seguinte, que é uma coisa do Rotary. O Rotary diz que não é assistencialista. Eu tive, inclusive, muita reserva no meu clube a respeito desse projeto. Como eu sabia que eu não ia conseguir o dinheiro com os sócios mesmo, porque era um projeto grande,
Então, eu fiz uma campanha porque eu tenho eu que faço todas as atividades festivas da minha turma da faculdade. Então, eu mobilizei meus colegas. Eu falei, não, vamos, eu preciso fazer. E com os meus colegas, só com os meus colegas, consegui 20 mil. Então, eu acho o seguinte, que se... Mas existe essa mentalidade do Rotary de que a gente tem que fazer projetos só com a Fundação Rotária com subsídios. Eu acho muito difícil. E também o processamento, até você conseguir o dinheiro, tudo, a papelada que tem que fazer, a burocracia. Eu gosto mais de trabalhar de forma mais leve. Então, eu consigo movimentar meus colegas para vários tipos de campanha. Agora estão ajudando o padre Júlio Lancelotti lá. Então, a gente tem que... Eu acho que a gente tem que falar com os amigos também, que não são rotarianos, e conseguir verba dessa maneira, porque senão não dá para fazer projeto. Desculpem, gente, falei demais. Não, imagina, foi perfeito, Eulália. Você utilizou o Rotary como é a finalidade mesmo, como um catalisador. Encontrou uma necessidade da comunidade de um lado, criou um projeto, encontrou um financiador do outro lado e executou o projeto. Perfeito, vai melhorar a vida de crianças de 7 a 11 anos que ficam o dia inteiro na escola. Muito bom, parabéns, sensacional. Bom, se mais alguém tiver mais algum questionamento, alguma observação, senão eu vou passar a palavra para a Cíntia, nossa companheira Cíntia, nosso protocolo, para mais algumas palavras. Bom, Bom, presidente Léo, muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença, além dos nomes já citados, também do governador Willy Gross, do Rotary Clube de São Paulo Sumaré, do Allen e da Eulália, ambos do Rotary Clube São Paulo Pinheiros, do Stewart, do Rotary Clube São Paulo Barra Funda, do Sérgio de Castro, do Rotary Clube de São Paulo, Rodrigo Prates, do Rotary Clube de Guarulhos Sul, da Rafaela Souza, que é nossa ex-rotaractiana do Rotaract Clube de São Paulo, Avenida Paulista, o Maurício Santos, também que é ex-rotariano do nosso clube, senhor Roberto Marinho, as amigas da DART, senhora Neuza, senhora Setuco, e uma pessoa muito importante que não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, a Sara, que estava assistindo junto com a Raquel um pouquinho. Bom, presidente, é por isso o serviço de protocolo. Muito obrigado, querida Cíntia. O senhor Sérgio de Castro, eu queria pedir mais uma gentileza para o senhor. O nosso visitante Roberto Marinho, ele está pedindo o contato da Academia de Letras do Rotary. Se o senhor puder passar para a gente. Eu passo com muito prazer. Mas o senhor não, hein? O senhor você paga aí $20 para o clube hoje, tá bem? O meu clube pega no meu pé com isso também, eu tenho dificuldade. Repara, não, ele é novinho, Sérgio, ele é novinho. Eu vou passar para o Aldo Capucci toda essa informação, tá bem? Pelo Perfeito. WhatsApp dele. Se bem que o Raul Casanova também pode fazer isso. Mas como eu já estou com mais tempo, porque eu fui incumbido, né? Eu trabalhei na instalação desse evento com a chamada do Chicane e do presidente Samir, talvez eu tenha, no momento, algumas informações mais apropriadas sobre como começou essa academia. Então, como eu disse, eu passo para o Aldo logo mais e ele transmite para você o que você precisa. Combinado? Perfeito, muito obrigado, muito obrigado. Bom, mais uma vez, então, em nome do clube, agradeço, Pedro, pela palestra, pelas palavras, pela discussão, sensacional. Acho que a gente poderia ficar o dia inteiro discutindo isso daqui. Eu acho que o esporte é um campo muito rico para a gente poder desenvolver projetos e vamos manter o contato, vamos, quem sabe, criar algum projeto aí no futuro. Muito obrigado, Pedro. Eu agradeço mais uma vez o convite e estou mais que à disposição para trabalhar em conjunto com vocês. Muito obrigado. Obrigado. Então, bom, por questão de horário, eu vou finalizar formalmente a nossa reunião. Então,
Declaro encerrada nossa 4ª reunião do ano Rotário 2022, cumprindo aqui a formalidade do Rotary, mas convido a todos os companheiros, fiquem à vontade, vamos continuar nossa conversa aqui, que está muito boa. E, bom,